Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração nessa hora do ungido. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. É sempre um prazer. Por isso eu estou aqui, antes de orar por você, que tem uma causa impossível. Eu queria compartilhar com você a palavra que diz: o acerto de contas vem. Presta atenção, filho, a respeito de um assunto que é pouco falado no nosso meio. Na verdade, muitos acreditam que, por causa da graça do Senhor, ele nem mesmo deveria ser mencionado. Eu gostaria de falar sobre o acerto de contas do Senhor. A palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. A palavra de Deus é muito clara. Diz que o Senhor é o vingador, aquele que retribui. O Senhor é gracioso, mas ele nunca é neutro. Deus sempre se posiciona a seu tempo, faz justiça. Há uma advertência muito séria do apóstolo Paulo para aqueles que defraudam seu irmão na questão sexual, por exemplo. Ele diz que Deus é vingador. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 4 ao 6. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. É que nessa matéria ninguém se ofenda e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Quem disse isso foi o apóstolo da graça. Ele não está dizendo que aquele que cai no pecado sofrerá a ira de Deus. Ele diz apenas que Deus nunca é neutro. Se dois filhos chegam diante dele com uma contenda, ele julgará a causa. Ele jamais ficará neutro. Se alguém defraudar o seu irmão na questão sexual, sofrerá a disciplina do pai. Se alguém possuir a mulher do irmão, ou se alguém aproveitar da irmã com outras palavras e lisonjas, com fim de seduzi-la e enganá-la, o Senhor será o vingador. Nunca trate o pecado de forma displicente, muito menos o pecado sexual, pois quem comete pecado sexual peca contra o próprio corpo. Rejeite o espírito de vingança. Mas o pecado sexual é apenas de muitas situações. Todos nós temos que lidar com situações injustas e com pessoas que nos fazem o mal. Inevitavelmente, todos enfrentamos inveja, amargura de outros, que haverá aquele que falará mal de nós, seremos traídos nos negócios e promessas que nos foram feitas serão quebradas. Outro dia, o irmão me contou que um colega espalhou mentiras e calúnias a respeito dele no trabalho. Por causa disso, ele perdeu uma promoção. É muito ruim quando alguém nos coloca em desvantagem e nos prejudica. Ele disse que estava dando o melhor no seu trabalho, mas no final, em vez de ser promovido, quase foi demitido. Em momentos assim, que você precisa saber que o Senhor é vingador. Ele é justo. Ele vai dar a você a compensação em todas as percas que você teve. O Senhor diz em Hebreus 10, 30, que vai chegar o dia do acerto de contas. O Senhor vê exatamente o que você está passando. O homem que te abandonou, que deixou você criar os filhos sozinha, o Senhor viu quando ele por tantas vezes te traiu, até que o seu casamento desmoronou. É claro que o Senhor sabe como pessoas tentaram te manipular e tirar vantagem de você. Pessoas que foram desonestas e pegaram o que deveria ser seu. Não se preocupe, a palavra do Senhor é para você. Eu vou te restituir,
Eu vou compensar toda a perda. Mas lembre-se de algo muito importante. Você não tem que se vingar, nem se encher do espírito de justiça própria. O Deus Altíssimo é quem vai acertar as contas. Quando você tentar se vingar dos outros e se enche do sentimento de autopiedade, você sai da posição de favor. Permaneça na posição de favor. Entregue tudo nas mãos daquele que julga corretamente. Romanos capítulo 12, verso 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não são os outros que definem a sua atitude e o seu comportamento. Não vencemos o mal com o mal, ainda maior, mas vencemos o mal com o bem. Pode ser que as pessoas prejudicaram a sua reputação, falaram calúnias e mentiras a seu respeito, e parece que você ficou no prejuízo. Mas não se desanime, continue confiando no cuidado de Deus. A sua hora está chegando. Deus não vai deixar a sua conta deficitária. Ele não vai deixar você ficar caído, maltratado, no prejuízo. O dia do acerto de contas está chegando. O Senhor é Deus justo. Você não precisa se vingar de ninguém. Ele fará isso por você. É possível que você não tenha tido uma boa infância. Você sofreu abusos, maus tratos, rejeição e abandono. Mas está chegando a hora que Deus vai virar para acertar as contas. Ele vai trazer uma honra sobre a sua vida e você será promovido a uma posição mais elevada. A folha de pagamento do céu. A palavra de Deus diz que Jacó se apaixonou por uma jovem chamada Raquel, que era filha do seu tio Labão. Labão prometeu que se Jacó trabalhasse para ele por 7 anos, ele poderia ter Raquel como sua esposa. Jacó, então, durante 7 anos trabalhou e deu o seu melhor. E por causa de Jacó, Labão prosperou muito e os seus rebanhos se multiplicaram. Depois de 7 anos, finalmente, Jacó iria se casar com Raquel. Naqueles dias, as mulheres usavam um véu muito grosso no dia do casamento. Após a celebração, com a festa e dança, Jacó foi para sua tenda com a sua esposa. Na manhã seguinte, ele acordou, se inclinou para beijar a noiva, mas ele teve uma grande surpresa. Não era Raquel que estava ali, mas sua irmã Lia. Jacó quase desmaiou. Ele correu para Labão e disse: "O que você está fazendo? Tentando me enganar? Eu não concordei em me casar com Lia. O trato era casar com Raquel." Labão disse: "Eu sei, Jacó, mas temos uma tradição aqui. Primeiro temos que casar a filha mais velha. Trabalhe para mim outros 7 anos. Então você pode ter Raquel." Labão era desonesto, manipulador. Jacó fez a coisa certa e cumpriu a sua parte no acordo, mas Labão enganou. Mas Jacó estava tão apaixonado por Raquel que ele concordou trabalhar outros 7 anos. Por fim, ele acabou se casando com Raquel. Depois de 7 anos, Jacó disse a Labão que ele deveria voltar para sua terra. Labão, porém, não queria que ele fosse. Ele disse: "Jacó, o Senhor me abençoou por amor de ti." Ele reconheceu que foi o favor de Deus a Jacó que o fez tão próspero. Mas Labão não tinha intenção de abençoar Jacó e lhe dar coisa alguma. Jacó queria ter a prosperidade, então lhe fez uma proposta: "Vou trabalhar para você e com o meu pagamento vou deixar que fique com as novas cabras que nascerem salpicadas e malhadas e todas as ovelhas negras. Você fica com todos os animais que são de cor lista. Assim, quando eu sair, não haverá nenhuma dúvida de que eu levo me pertence." Labão concordou, mas esse era tão mesquinho que mandou os trabalhadores saírem furtivamente durante a noite e pegarem todos os animais machos com listas e manchas e passarem a seus filhos. Mas o dia do ajuste de contas estava chegando para Jacó. Quando os animais de cores lisas se acasalavam, eles produziam uma prole salpicada e malhada.
Isso não fazia sentido, mas continuou e continuou, até que o rebanho de Jacó ficaram maiores do que de Labão. Labão não conseguiu entender. Então disse Jacó: eu mudei de ideia. De agora em diante, eu fico com os animais malhados e salpicados, e você fica com os coloridos. Você sabe o que aconteceu? Todos os animais que nasciam agora eram lisos. Deus sabe como acertar as suas contas. Ele sabe como restituir o que deveria ter sido seu. Os enganadores não podem resistir a Deus. Os manipuladores não vão tirar o melhor de você. Não fique ansioso. Você está na folha de pagamento do céu. Deus sabe o que é devido a você. Ele sabe como compensá-lo por todas as perdas que os outros lhe causaram. Ele o favorecerá. Apesar das pessoas tentá-lo mantê-lo fora da bênção, não perca o sono por causa daquele contrato feito para te prejudicar. Quando Deus vier restituir e acertar as contas, a bênção virá de uma forma surpreendente, como foi com Jacó. Acima de tudo, não permita que o ressentimento entre no seu coração. Se você ler atentamente a palavra de Deus, você verá que Deus não faz cair fogo do céu sobre Labão. Não veio uma praga sobre os rebanhos dele. Na verdade, Labão continuou sendo o mesmo Labão que continuava a ser. A justiça de Deus não é trazer juízo sobre os outros, mas trazer a compensação e a restituição a você. Deus é um Deus justo. Ele viu a conta de Jacó estava negativa. Jacó estava fazendo a coisa certa, mas não estava sendo tratado com justiça. Ele trabalhava duro, mas não recebia o que tinha sido combinado. Deus não é indiferente a isso. O Senhor diz a Jacó: eu vejo tudo o que Labão está te fazendo. Creia nisso. Deus está revelando a você. Na hora certa, Ele vai acertar as suas contas. Permaneça no caminho certo. Continue fazendo o seu melhor, porque está chegando a hora certa em que você verá a bênção que não conseguirá explicar, a promoção que você não poderia merecer. Deus vai te compensar pela forma como você foi tratado, vai restituir tudo aquilo que deveria ter sido seu e foi tirado. Em Gênesis 31, verso 41, nós lemos que Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó. Pense como esse foi injusto. Jacó foi um homem que se tornou um Labão incrivelmente rico. Se não fosse por Jacó, ele nunca tinha prosperado. Mas em vez de abençoar Jacó e promovê-lo, ele continuou a rebaixá-lo, diminuindo o seu salário. Jacó declara no seguinte verso 42, que se não fosse a graça de Deus, Labão teria mandado embora sem nenhum centavo. Deus viu toda aquela injustiça e viu também como Jacó continuou passando no teste, tomando o caminho certo. No final, Jacó terminou com um rebanho mais que Labão. A bênção em sua vida fez com que ele prosperasse repentinamente. O que foi isso? A hora da vingança. Em Gênesis 31, 1, nós vemos que aquilo que Labão estava sendo passado para Jacó, esse é o dia do acerto. Não desanime. O que parece que você está perdendo, ou porque alguém o enganou, quando chegar a hora do acerto, você experimentará de uma bênção repentina, um crescimento incomum, um favor extraordinário vindo sobre você. Deus sabe tudo que você perdeu, Ele apenas está acumulando a bênção. Quando Ele liberar essa bênção, vai capturá-lo para frente. Mas preste atenção nessa chave espiritual. Não espere que pessoas o compensem. Olhe para Deus. Aquela pessoa que te machucou, o amigo que te fez mal, a empresa que não pagou seus direitos. Você tem que passar no teste do espírito de vingança e da justiça própria. Não tente se vingar de pessoas. Isso vai atrasar a bênção de Deus sobre você. Essa batalha não é sua. Deixa Deus cuidar disso. O Senhor disse que não disse que as pessoas irão pagar. Ele prometeu que Ele mesmo vai nos pagar de volta, nos restituir, compensar. Por isso, tire os olhos de quem te machucou. Pare de perder o sono com aqueles que o fizeram e comece a agradecer a Deus, porque está vindo para acertar as contas. Ele vai restituir exatamente o que lhe é devido. Se você tem sido enganado e explorado como Jacó, continue fazendo a coisa certa. Mantenha uma atitude correta e um coração manso diante de Deus. Então o Senhor vai estender a mão. Você não apenas será reconhecido, mas será promovido.
honrado, abençoado em um novo nível. Se você não crê que Deus acertará as contas, você ficará frustrado e tentará se vingar, se enchendo de ressentimento e de autopiedade. Deixa Deus fazer a restituição. Ele vê exatamente o que está acontecendo. Por isso ele disse a Jacó: eu vi tudo que Labão te fez. Essa pequena afirmação poderia ter sido deixada de fora da Escritura, mas Deus a registrou para que soubéssemos que Ele vê quando as pessoas estão se aproveitando de nós. Se você permanecer em fé e continuar a honrá-lo, chegará o tempo em que Ele não apenas o vindicará, mas o honrará na presença daqueles que tentaram te resistir. O Salmo 23, verso 5, diz que o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Isso significa que alguém trata você como inimigo. Deus coloca uma mesa para você. Em vez de você ficar revoltado, apenas sente e descanse. Fique em paz e o Senhor lidará com essa situação. Creia que o Senhor é justo e vai devolver tudo que te tomaram. Não tente vencer o mal com o mal. Não caia no nível deles, também sendo desonesto e manipulando as coisas. Permaneça no caminho certo e deixa Deus vindicar você. O dia da restituição, o dia que está mais perto do que você pensa. Não canse de fazer a coisa certa, de fazer o bem, porque o tempo certo virá a recompensa. A situação injusta, a deslealdade, as mentiras, as calúnias não passaram despercebidas. Deus viu a sua inocência e agora está prestes a acertar as contas. A palavra de Deus diz que os israelitas viveram 430 anos no Egito. Parece que por mais de 200 anos eles viveram como escravos, foram maltratados, obrigados a trabalhar, longas horas sem pausa, com metas impossíveis de cumprir. Parecia esse ser o destino deles. Depois de tantos anos, tenho certeza de que se eles conformaram e presumiram que Deus havia esquecido deles, geração após geração, luta e carência, mas a verdade é que Deus não vai permitir pessoas maltratarem indefinidamente e aproveitarem de você. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 3, capítulo 7, verso 9. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus extratores. Conheço o sofrimento. Por isso decidi a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa, que ampla, terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eteu e do Zebuseu. Por mais clamor dos filhos chegou até a mim, também vejo a sua opressão. Sabe, filho, deixa eu te falar, eu creio que Deus mantém um registro de tudo que lhe é devido, tudo que deveria ser seu e foi negado. Por isso, o povo não deixou o Egito de mãos vazias, mas Deus fez com que eles tivessem o favor dos seus opressores. Lhes deram seu ouro, suas joias e suas roupas. Pense como isso foi espantoso. As pessoas que os oprimiram todos aqueles anos, agora estavam dando a eles os seus objetos de valor. O que foi isso, pastor? Deus estava restituindo os anos da escravidão e opressão. A Escritura de Deus diz: fez sair o povo com prata e ouro, e em todas as suas tribos não havia só um inválido. Por anos, eles foram sobrecarregados de fardo, de pressão, de desânimo. Mas quando Deus acertou as contas, eles foram carregados de presente, carregados de alegria, carregados de bênção. Eu quero te dizer, você pode ter passado por situações injustas. Parece que a solidão e a depressão é o seu destino, mas isso não é verdade. Deus não vai deixá-lo no prejuízo. É verdade que há tempo de provação onde somos testados, mas não é assim que a sua história termina. O dia do pagamento está chegando. Você será suprido em abundância. Você será cheio de força, saúde e vitalidade. Tudo que foi roubado, Deus vai restaurar. A alegria, a paz, a saúde, as finanças, os sonhos. Ele vai restituir a sua infância que você nunca teve. Ele vai pagar por aquela pessoa que acusou falsamente, caluniou publicamente. Ele vai vindicar os anos que você perdeu em um relacionamento abusivo, por aquela traição conjugal que pareceu por fim da sua vida. Vai ter sabor de mel. Agora, em vez de você se concentrar em quem errou em você, coloque os seus olhos no Senhor.
Creia que Ele vai recompensar pela sua inocência coisas que foram feitas para o seu mal, mas Deus vai converter tudo para o seu bem. Não tenha a mentalidade de vítima e nem a mentalidade de vingança. Em lugar da sua vergonha, o Senhor te trará dupla honra. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis a vossa herança. Por isso, na terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Outras pessoas não podem impedir o cumprimento de Deus para você, a menos que você permita. Se você ficar amargo, cheio de rancor, de raiva, perderá a dupla honra. Não me canso de meditar na história de José. Ele passou por muitas situações que poderiam paralisá-lo. Ele foi traído pelos seus irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, acusado de assédio sexual e preso injustamente. Enquanto estava na cadeia, José interpretou o sonho de um prisioneiro, ex-mordomo de Faraó. Tudo que José pediu em troca foi que se lembrasse quando ele saísse. O mordomo disse que sim, mas quando foi solto esqueceu completamente de José. 2 anos se passaram em nada. Talvez o mordomo não fosse uma pessoa má, estava apenas ocupado trabalhando. Nós temos que lidar com as promessas quebradas, com gente que não cumpre a sua palavra. Estamos contando com eles, mas eles se esqueceram de nós. Mas as promessas quebradas dos homens não são esquecidas por Deus. Parecia que José acabaria no prejuízo, com todas aquelas injustas traições, rejeições, mentiras, promessas quebradas. Mas a verdade é que pessoas não podem impedir o propósito de Deus. Se o chefe fosse capaz de impedir o plano de Deus, ele seria mais poderoso do que Deus. Nada e ninguém pode impedir o que Deus reservou para você. Depois de 13 anos, todas as probabilidades eram contra José, mas num certo dia, Faraó mandou buscá-lo para ele interpretar o seu sonho. Foi algo repentino. Ele acordou de manhã na cadeia e foi dormir à noite na casa do oficial, primeiro-ministro. O que aconteceu? Deus acertou as contas. Mais uma vez eu quero lembrá-lo. Deus não faz nada com os irmãos de José e nem com aqueles que o prejudicaram de forma alguma. O acerto de contas de Deus é a sua restituição. Não perca tempo que Deus faça o mal, faça cair fogo sobre aqueles chefes malignos. Não é esse acerto de contas. Eu gosto daquela canção pentecostal chamada Sabor de Mel. Eu gosto de pensar que o final da história tem sabor de mel. O dia do acerto virá e todos que mentiram, caluniaram, zombaram, terão que reconhecer o favor de Deus sobre você. Você estará no palco e eles serão a plateias. A tentação no meio da prova é perder a paixão e desistir dos seus sonhos. Mas não pare. Deus não se esqueceu de você. O acerto será repentino. De repente você será promovido. De repente você encontrará a pessoa certa. De repente, as pessoas que estavam tentando derrubá-lo serão removidas do seu caminho. Você será levado aonde não pode ir sozinho. Este é o poder do Altíssimo, acertando as suas contas. Depois de anos de namoro, do seu noivado abandonou. Depois de décadas do seu casamento, seu marido te deixou. Fique em paz, porque está chegando a hora. Deus vai compensar tudo que você perdeu. O que pertence a você está a caminho. Você não tem que ir atrás da bênção, mas a bênção virá atrás de você. O dia da restituição chegou. O final da história tem sabor de mel. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo, que precisam, ó Deus, ser restauradas, restituídas na sua vida. Eu oro pela restituição do seu casamento, da sua vida financeira, da sua família, da sua empresa, de tudo aquilo que foi roubado, porque eu creio na tua palavra. O Senhor é o Deus que restitui, o Senhor é o Deus que nunca muda. Por isso eu te peço, Pai, manifesta a tua glória e o teu poder na vida dos seus filhos, que eles sejam restituídos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.